Olá, professor, olá, professora. Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui de Blumenau, Santa Catarina, da Igreja Assembleia de Deus. E nesse vídeo a gente vai estar tratando a respeito da lição 13 desse segundo trimestre, que tem como tema o Jovem Pastor. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, da CPAD. Como eu já comentei, esse vai ser o vídeo da lição número 13, que tem como tema o Jovem Pastor. O texto bíblico dessa lição é 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 ao 7 e versículo 13, e capítulo 13, versículos 14 e 15. O destaque da lição é: mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Os objetivos dessa lição são: primeiro, ensinar aos alunos a conhecerem a palavra de Deus para a realização de toda boa obra. Segundo, exortá-los quanto ao que é divino e eclesiástico. E terceiro, estimulá-los a prepararem-se para o ministério. E antes de começar a falar efetivamente do conteúdo da aula, eu queria falar um pouquinho sobre esse trimestre que a gente está encerrando hoje. Eu tenho certeza que foi um trimestre extremamente abençoador, enriquecedor para os seus adolescentes. E eu queria conversar com você um pouco primeiro, qual foi o resultado na vida dos seus adolescentes do estudo que você fez com eles nesse trimestre? O que você enxerga de diferente na vida dos seus adolescentes, na forma como os seus adolescentes estudam a palavra, conhecem melhor da palavra de Deus, sabem lidar melhor talvez com a palavra de Deus? Tem uma coisa que eu e outros professores insistimos muito, batemos muito nessa tecla durante todo o trimestre. O objetivo dessa revista não é contar historinhas. Seu adolescente já conhecia ou já conhece a maior parte das histórias que apareceram aqui nessa revista, talvez todas. Na escola bíblica para as crianças, para os pré-adolescentes, em muitas outras oportunidades, provavelmente já ouviram boa parte dessas histórias. Então, o objetivo dessa revista era ensinar os seus alunos a lidarem melhor com a Bíblia, aprenderem a estudar melhor a palavra de Deus, aprenderem a conhecer melhor, ter mais destreza, mais habilidade no trato com o texto bíblico. E é muito importante que você observe isso. Que diferença você vê no seu adolescente hoje quando ele vai ler um texto bíblico? Será que ele já está conseguindo lidar melhor, compreender melhor o texto? Seguir algumas, não vou dizer regrinhas, mas alguns princípios que é importante, às vezes ele tem em mente. Às vezes a gente fica preso então em versículos isolados o tempo todo dia, o versículo do dia, a caixinha de promessas, mas a Bíblia é um livro completo, com 66 livros, quase 1000 páginas, e nós devemos ter sempre em mente todo o contexto das passagens, todo o contexto das histórias. E nesse trimestre você teve a oportunidade de ler com seus adolescentes capítulos inteiros da palavra de Deus. Capítulos inteiros, histórias completas, de forma a se aprofundar muito no texto bíblico, nas lições que o texto bíblico traz para nós. Como o professor Eduardo sempre diz nas aulas dele, o objetivo desse trimestre é trazer verdades, lições poderosas para a vida dos seus adolescentes. Eles já conhecem as historinhas, então é importante que eles aprendam o que fazer com elas, como lidar com elas, como tratar elas, como ser um melhor estudante, um estudante mais diligente, um estudante mais competente da palavra de Deus. E nessa lição, a gente vai estar lidando com a história de Timóteo. É um dos que eu mais gosto, eu gosto muito, eu achei muito legal que a revista, as 2 últimas lições foram sobre Maria, mãe de Jesus, e Timóteo, 2 adolescentes do Novo Testamento. Porque às vezes o Antigo Testamento ele tem um contexto um pouco mais distante de nós, uma cultura muito diferente, uma cultura que pensava diferente, às vezes você tinha que gastar algum tempo explicando contexto, explicando a cultura da época para os seus adolescentes, para eles entenderem melhor o conteúdo. E lendo o Novo Testamento é tudo mais simples, por quê? Já estão debaixo de uma cultura grega, romana, então é muito mais próximo daquilo que nós temos hoje. Então isso é muito importante. E qual o saldo final dessa revista? Deus usa adolescentes. Eu creio que Deus usa e quer usar ainda mais adolescentes poderosamente para fazer a diferença no nosso país, nas nossas cidades, nas nossas igrejas. Deus quer usar os seus adolescentes da mesma forma que Ele já tem usado você, professor.
Que isso seja uma palavra de incentivo, que cada vez mais você possa ver seus adolescentes frutificando no reino de Deus. E aqui, começando a chegar no conteúdo da lição, vamos ver primeiro quebrando a rotina. A sessão quebrando a rotina traz uma dinâmica interessante, onde você pega os seus adolescentes e peça que eles escrevam que ministério que eles desejam receber de Deus, que chamado que eles desejam receber de Deus. Peça que eles foquem também na questão da igreja, mas também na questão secular. Deus quer nos usar em todas as áreas. Os professores nesse semestre, nas aulas, focaram bastante nisso, não só somente no ambiente eclesiástico, Deus quer usar a nós. Aqui a gente vai focar muito no ambiente de igreja, porque Timóteo foi alguém que serviu profundamente a várias igrejas em que ele esteve envolvido, mas peça que os adolescentes escrevam e depois faça uma oração com eles. E eu proponho também que você faça uma conversa com eles. Que história mais inspirou eles durante esse trimestre? Talvez algum foi a história de José, talvez algum foi a história de Moisés, Sansão. Talvez algum teve a oportunidade de conhecer histórias que eles não conheciam. Samuel, a menina que era serva de Naamã, tantas outras histórias onde não eram tão conhecidas, talvez seus adolescentes eles conheciam de forma superficial, e nessa revista eles tiveram a oportunidade de se aprofundar nelas. Qual história eles mais inspiraram eles? Que história eles mais gostaram? Que história mais impactou a vida deles? Qual história eles sentiram o Deus Todo-Poderoso falando ao coração deles, chamando eles? Deus tem esse objetivo na sua aula, professor. O Deus Todo-Poderoso tem usado suas aulas para falar, para chamar, para edificar os seus adolescentes. E outra coisa, o que mudou na forma deles verem as histórias? Será que quando eles eram crianças eles não tinham já um estereótipo da historinha contada pela professora e agora eles conseguem enxergar de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais completa, muito mais contextualizada dentro do seu contexto, onde aquilo aconteceu, por que aconteceu, por que era importante, que diferença que faz? É uma coisa que eu sempre, pelo menos nas minhas aulas, eu sei que outros professores também enfatizaram muito em suas aulas. Você não pode simplesmente contar a historinha para os seus adolescentes. Que diferença ela faz para os seus adolescentes? Por que ela é importante? Por que ela está na Bíblia? Deus decidiu assim. Não, mas deu um motivo também. A gente, nesses casos, principalmente onde apareceu, que a gente conseguia ver muito claramente por que Deus colocou aquilo ali, quais lições Ele queria nos ensinar. E ainda sobre a sessão quebrando a rotina. O desejo do coração dos seus alunos pode ser um direcionamento de Deus para o chamado deles. O desejo do coração do seu aluno é de certeza uma direção de Deus para a vida deles? Não. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que muitas vezes nós podemos ter desejos que não provêm de Deus. E quantas vezes nós desejamos coisas que não provêm de Deus? Algumas até são boas, são coisas que podem ser bênçãos de Deus na nossa vida, mas acabam sendo objeto de idolatria. Mas também pode ser uma forma de Deus falar quando Ele coloca desejos no coração do seu adolescente, quando Ele coloca vontades, quando Ele coloca chamados, estudos que o seu adolescente, de uma forma quase inexplicável, nunca teve interesse por um determinado matéria, conteúdo, e de repente, quase que por um milagre, ele se torna apaixonado por aquela disciplina. Será que Deus não está direcionando aquilo? A gente que está ensinando eles precisa ter muito discernimento do Espírito Santo para identificar isso, para saber ter sabedoria, para guiar, orientar e aconselhar a vida do seu adolescente que está em formação. Você tem a oportunidade de fazer toda a diferença na vida do seu adolescente. Deus chama você para fazer uma enorme diferença na vida do seu adolescente. E aqui começando o conteúdo da lição. Timóteo foi chamado por Deus ao ministério ainda jovem. O apóstolo Paulo levou consigo em suas viagens missionárias. Vamos aprender com Timóteo que desde cedo é possível arcar com a responsabilidade de um ministério e dirigir a obra de Deus com zelo. Então a gente já sabe, nessa revista a gente vai estar estudando a história de Timóteo. E não dá para aprender a história de Timóteo sem você conhecer um pouco melhor a história de Paulo. Conhecendo melhor essas duas pessoas, a gente acaba tendo a oportunidade de ter uma visão muito legal, muito panorâmica do Novo Testamento e de tudo isso. E o primeiro
o assunto da lição é Filho na Fé, que conta o início da vida de Timóteo, como ele veio se converter, fala sobre a família dele, e fala como ele veio a ser chamado por Deus para ser auxiliar de Paulo nas suas viagens, nos seus trabalhos missionários, no seu trabalho pastoral. E eu queria falar um pouco sobre nessa parte sobre referenciais. Quem são os referenciais dos seus adolescentes? Quem são os modelos de nossos adolescentes? Eu sou grato a Deus porque na igreja, em ministérios, eu tive a oportunidade de ser ricamente influenciado por grandes homens de Deus. Por grandes homens de Deus que investiram na minha vida, investiram na vida de muitos adolescentes. E hoje, se eu tenho um ministério é porque outras pessoas investiram na minha vida. Quais são os referenciais dos seus adolescentes? Os seus adolescentes, eles estão conscientes disso? Muitas vezes não. Muitas vezes isso é quase de forma involuntária. Eu acredito piamente que todo adolescente tem um referencial, ou bom ou ruim. A questão não é se ele tem um referencial, a questão é qual referencial que ele tem. É um referencial bom, um referencial que o abençoa, que o guia com sabedoria, que o orienta na palavra de Deus, ou é um referencial que o ensina no desprezo à lei de Deus, no desprezo à igreja, no desprezo ao povo de Deus? É importante, se os adolescentes tenham consciência, eles têm referenciais na vida dele. Quem é o referencial da vida do seu adolescente? Eu posso dizer aqui um dos maiores, não foi o único, mas foi um grande referencial. Pastor Lediel. Se você já assistiu pregações aqui do canal da Igreja The Blue, você provavelmente já se deparou com várias pregações a respeito da vida dele. Que é um grande homem de Deus, que durante a minha adolescência foi meu líder, e eu tive a oportunidade de ser ricamente abençoado através do pastoreio dele sobre a minha vida e ver ele abençoando muitos outros adolescentes. Se eu hoje sou apaixonado pelo ministério de adolescentes, é porque eu vi um homem apaixonado pelo ministério de adolescentes também. Na época, hoje ainda é com toda certeza, é apaixonado pelo povo de Deus, mas na época eu vi um homem apaixonado pelos adolescentes, que batalhava por eles, chorava por eles, ensinava, estudava com o objetivo de poder ensinar melhor os seus adolescentes. Será que o seu adolescente tem algum pai na fé? Será que o seu adolescente tem algum líder, algum pastor, algum irmão, algum parente, até, às vezes pode ser até alguém da própria casa? O seu adolescente tem você, professor. Você já parou para pensar que seus adolescentes podem estar observando a sua vida e tendo ela como modelo? Isso tem que nos fazer tremer na nossa base. Saber que tem adolescentes tomando a nossa vida como exemplo tem que nos encher de temor de Deus. Que a nossa vida possa ser exemplo para a vida deles, que o nosso ministério possa ser exemplo para o caminhar deles, para as atitudes deles. E eu tenho certeza que o seu ministério também é exemplo para algum adolescente, professor. Isso é muito importante. E depois tem a sessão chamado para o ministério pastoral. E aí eu botei duas perguntas aqui para focar essa sessão. Por quem que ele foi chamado e como que ele foi chamado? Na história de Timóteo isso é muito claro. Nós sabemos quem foi que chamou Timóteo para o ministério pastoral. Foi Paulo, ora. Se você leu a lição, você sabe muito bem que foi Paulo. E a questão, como que ele foi chamado? Muitas vezes quando a gente fala para os nossos adolescentes, ou até ouvimos nas nossas igrejas que Deus tem chamado para as nossas vidas, Deus tem objetivos para as nossas vidas, Deus tem ministérios para as nossas vidas, a gente já pensa em fogos de artifício e vai algum irmão voltar em profecia e me dizer, eis que te digo, o teu chamado é esse, você vai ser isso, aquilo, o outro e aquele e o outro. E nós não vemos nada disso no texto bíblico a respeito do chamado de Timóteo. O chamado de Timóteo não poderia ter sido mais simples. Ele foi chamado por Paulo. Paulo identificou talentos e capacidades na vida de Timóteo, bom testemunho na vida de Timóteo, e ele o chamou. Deus chamou Timóteo através de Paulo para estar acompanhando ele. Existiu uma necessidade, houve uma oportunidade e Timóteo entendeu essa oportunidade. E de que forma nós temos falado sobre chamado para os nossos adolescentes? Tem adolescente talvez que está no ensino médio e sob uma pressão enorme de professores que eles têm que decidir o que eles vão fazer de vestibular, o que eles vão ser na vida, o que eles vão fazer, você tem que decidir a sua faculdade, você tem que decidir a sua profissão, você tem 14 anos de idade, mas os professores querem que eles decidam aquilo que eles vão fazer no resto da vida deles.
O que é uma coisa, na minha concepção, desumana. Ninguém deveria ser obrigado a decidir com 15 anos de idade a profissão que vai estar exercendo aos 65. E muitas vezes isso é colocado em cima dos nossos adolescentes. E os nossos adolescentes, eles muitas vezes vão buscar refúgio em Deus vai me dar uma profecia, Deus vai me revelar, Deus vai me falar isso e aquilo, então eu vou saber o que Deus quer que eu faça. E Deus não. Ele não faz, ele faz isso também. Eu creio profundamente que Deus pode fala através de profecia, através de revelações, através de sonhos. Mas eu creio também num Deus que ama profundamente agir através das engrenagens da história, das engrenagens de forma invisível aos nossos olhos. A manifestação visível de Deus, ela é real, ela é atual, ela é poderosa, mas quão mais poderoso é o agir de Deus que nós não vemos. Seu adolescente pode estar sendo chamado por Deus de uma forma que ele não enxerga. E nós devemos ter discernimento do Espírito Santo para aprender a começar a identificar isso, começar a orientar eles, trabalhar na vida deles, dar oportunidade para que eles desenvolvam habilidades, talentos que podem ser aquilo que Deus vai estar chamando eles para o futuro. E aí eu coloco uma coisa para você. Você tem usado os seus adolescentes? Paulo identificou capacidade, disponibilidade, bom testemunho num adolescente que tinha ele como referencial chamado Timóteo. Você tem feito a mesma coisa, professor? De que forma você tem chamado seus adolescentes? De que forma seus adolescentes têm auxiliado você? Nesse ministério, em outro ministério, seja na escola bíblica, seja na lição, no encontro semanal dos adolescentes, se você for professor e líder de adolescentes, de que forma você tem usado os adolescentes? Eu vejo tanto professor, tanto líder sobrecarregado, e sobrecarregado por coisas que poderiam ser muito bem feitas pelos seus adolescentes. Seu adolescente tem plena capacidade, às vezes, de estar lá na recepção, dando um abraço nos adolescentes que chegam lá. Seu adolescente, às vezes, tem plena capacidade de, recolher oferta, fazer um louvor, fazer uma oração. Use seus adolescentes, irmão. E um motivo especial para você fazer isso. Adolescentes desocupados, a perda é quase certa. O ser humano, ele foi criado para servir. O ser humano, ele foi criado para trabalhar. Deus cria um jardim primeiro e depois ele bota o ser humano no jardim já pronto. O ser humano foi criado e já tinha trabalho para ele fazer, nomear todo mundo. E a gente quer que nossos adolescentes permaneçam dentro da igreja completamente desocupados, passivos, assistindo tudo. Vamos lá no encontro, assiste, chora, vai para casa e pronto. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Você precisa ser um direcionador de Deus na vida dos seus adolescentes, identificando o chamado, identificando capacidades. Será que não tem algum adolescente seu que, de uma forma quase inexplicável, quase todo adolescente vai lá pedir conselho para ele, e ele sempre tem uma palavra de Deus para quem vai conversar com ele? Talvez você já foi aconselhado por esse adolescente, e talvez ele nem sabe. Talvez Deus já usou esse adolescente para te dar uma palavra de consolo, de encorajamento. O que impede esse adolescente de ser mais usado por Deus, ser capacitado pela igreja também, a estar desenvolvendo esse ministério, desenvolvendo essa capacidade, essa habilidade? Adolescentes que sabem, talvez não são chamados para pregação, mas eles podem ser chamados para ensino. Você já pediu para algum adolescente ajudar você a preparar a sua aula? Isso é uma coisa muito legal que você pode fazer, ajuda você a ter uma perspectiva deles dentro da aula. Você já emprestou a sua lição para algum adolescente e pediu, dá uma olhada, dá umas dicas para mim fazer? Talvez com antecedência, você vai dar a lição 3 do próximo trimestre. Então a próxima lição vai ser a 13, depois a 1. Você pode dar por uma semana essa revista para o seu adolescente, pede para ele ler e marcar que ele gostou. Ocupação, trabalho também. Trabalho não é uma palavra, não é pecado as pessoas trabalharem. A Bíblia diz que hoje o trabalho ele é cansativo, ele é desgastante, mas ainda assim ele é extremamente abençoador. Nós somos recompensados pelo fruto das nossas mãos. Deus nos chama para isso. E é muito importante que você tenha sempre isso em mente. Por quem que ele foi chamado? Como ele foi chamado? Que diferença isso faz na nossa vida hoje? Terceiro, exortação e obediência. E eu coloquei aqui cuidados e desafios que o ministério tem. Existem uma série de cuidados que a gente tem que ter e uma série de desafios que a gente vai passar dentro do ministério.
Se nós, mais velhos, muitas vezes já passamos por isso, imagine seu adolescente de 13, 14 anos, 15. Eu comecei a atuar no ministério com 16 anos. Fui chamado pelo meu pastor para estar trabalhando com adolescentes. Tinha alguns que tinham a minha idade, eu era líder deles. Para mim, na época, foi loucura. Para mim ainda é loucura, mas Deus às vezes tenta essas coisas. Cuidados que a gente tem que ter. Cuidando da igreja como povo de Deus. Seu adolescente, que ele vai servir na igreja, que ele vai servir no ministério, ele precisa ter consciência todos os dias que ele está lidando com o povo de Deus, com pessoas amadas por Deus, pessoas preciosas aos olhos de Deus. Você, professor, precisa ter consciência que seu adolescente é profundamente, extremamente amado por Deus. Não dá para amar mais seu adolescente do que Deus ama. Isso tem que nos encher de tremor e temor. E gratidão também por ter a oportunidade de poder fazer diferença na vida dos seus adolescentes. Um outro cuidado que a gente tem, cuidado com a doutrina. Paulo fala muito disso para Timóteo. Já naquela época eles tinham problemas com a doutrina. Na época heresias que surgiam, pregações erradas, falsas, e hoje muitas vezes nós temos ainda isso. Quantos ensinamentos falsos não têm sido disseminados ao longo das nossas igrejas? Não vou dizer das nossas igrejas, mas alguns lugares que se chamam de igreja, porque eu não consigo chamar um lugar que dissemine o ensino falso de forma proposital de igreja. Esse lugar pode se chamar de igreja, mas não é igreja de Deus, não. Mas isso influencia muitas pessoas. Será que o nosso ensino tem sido correto? Será que a nossa pregação tem surtido efeito? Irmão, irmã, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, saiu um caso de um jogador de futebol, uma tal de uma garota, foi parar na polícia, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas eles trocavam fotos íntimas ao som de música gospel. Que mundo é esse? Onde é que a gente vai parar, irmão? Que pregação que a gente tem feito, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a nossa pregação, ela não tem o sutil efeito que Deus quer, não muda vidas. Talvez a gente está esquecendo de dizer que o Evangelho não é simplesmente o amor de Deus por nós, mas é o amor de um Deus que quer nos mudar, nos transformar, nos limpar, nos purificar. Mas a gente às vezes quer atingir todo mundo, quer agradar todo mundo, e a gente só fala do amor. Deus ama, Deus cuida, Deus sara, Deus dá vitória. E daí acaba nesse ponto. Estão lá os dois fazendo safadeza ao som de música gospel. Troca uma foto íntima e depois manda um louvor. Meu Deus do céu! Que mundo é esse? Que tempo é esse? E a gente não tem, às vezes, capacidade de ensinar. Deus ama sim, mas Deus é justo. Nós temos um problema muito grande que é o pecado. E Deus entregou seu Filho para nos salvar do pecado, para nos livrar do pecado, mudar a nossa vida. Você tem ensinado isso para o seu adolescente? Talvez não com as palavras duras aqui que eu falo, porque eu estou um pouco indignado com isso. Mas será que se nossos pregadores, nossos professores, nossos líderes fossem mais zelosos na palavra de Deus, e eu me incluo nisso, isso não teria sido evitado? Será que aquilo ali foi só um caso isolado, ou será que aquilo ali não tem sido um tanto comum? É muito bonitinho você olhar no Instagram, no Facebook, e todo mundo colocar frase fofinha no Instagram, falando de Deus e do amor de Deus, e que Deus ama, e que Deus cuida, e que Deus... E você vai ver a vida dessa pessoa, uma vida completamente que não foi transformada pelo Espírito Santo. É triste dizer, mas não é uma vida de alguém que tem o Espírito Santo dentro de si. A gente tem que ter muito zelo com isso. A gente não pode abrir mão da doutrina em prol de ter mais sucesso. É preferível que a gente fracasse em ninguém talvez aceitar a nossa pregação, mas a gente ensinar o correto. A gente não pode se render ao fácil em detrimento do correto. A gente não pode abrir mão daquilo que é correto para a gente ter algo mais sucesso, para a gente fazer aquilo que é mais fácil. Nós temos que ser zelosos no chamado de Deus. Nós temos que ter muito cuidado. Isso é um desafio enorme para nós. E de que forma que a gente pode estar se preparando melhor nisso? É justamente naquilo que Timóteo tinha. Timóteo não era um líder sozinho. Ele tinha um líder acima dele. Um mentor, um discipulador, alguém que liderava ele, pastoreava ele. Timóteo era um jovem servo de Deus
mas que caminhava sobre os ombros de um grande homem de Deus que foi Paulo. Seu adolescente, Deus quer chamar seus adolescentes, e Deus tem chamado seus adolescentes, mas eles não podem fazer isso sozinhos. Eles precisam ter modelos, referências, líderes, autoridades sobre a vida dele, que possam estar guiando, orientando, e muitas vezes eles vão ser rebeldes e não vão querer isso. Não, eu só presto contas a Deus. E às vezes é fácil a gente dizer para o adolescente, não é assim que a coisa toca, mas às vezes a gente age dessa forma. Muitas vezes nós mesmos não queremos se submeter à autoridade, mas a gente não quer se submeter à autoridade acima de nós. Mas a gente faz questão de dizer para o adolescente que a nossa autoridade está acima deles. A gente fala pelas palavras, a gente não dá o exemplo. Isso é muito importante. Cuidado dos desafios. Que desafios seus adolescentes têm para estar servindo a Deus com mais excelência, com mais capacidade, com mais destreza? De que formas que Deus precisa agir na vida deles, na família deles, no ambiente onde eles estão, para estarem sendo melhores obreiros na casa de Deus. Sendo melhores futuros líderes, futuros aconselhadores, futuros pregadores, professores, músicos, futuros profissionais que vão fazer a diferença nesse mundo, vão ajudar a espalhar o reino de Deus por esse mundo. Mais do que nunca, a igreja precisa de líderes fiéis a Deus e a sua palavra. Isso é muito importante. E o quarto e último tópico, a obra de Deus não para. E eu anotei aqui duas palavras, preparo e legado. Timóteo, ele tinha um grande desafio. Qual era o grande desafio de Timóteo? Ele era mais novo que Paulo, ele foi discípulo de Paulo. O grande desafio de Timóteo foi levar à frente o trabalho do maior evangelista de todos os tempos. Depois de Jesus, claro. Esse era só isso que era o desafio de Timóteo. Levar à frente o trabalho do maior evangelista de todos os tempos. Seu adolescente precisa ter consciência de que um dia você, professor, talvez não esteja mais aqui, assim como o seu professor talvez não está mais aí. Talvez você seja um professor velho, talvez você seja um professor jovem, talvez você seja um professor recém-casado, talvez você seja um professor aposentado que já tem mais tempo para estar lidando com seus adolescentes, mas precisa ter continuidade. Da mesma forma que alguém chamou você, professor, capacitou você, Deus capacitou você através da sua igreja, através de algum grupo, através de algum estudo, talvez através de uma pessoa. Seu adolescente precisa ser capacitado, seu adolescente precisa ser ensinado, ministrado, e ele também precisa buscar isso. A própria lição diz, prepare-se e dedique-se na leitura da palavra e na oração, pois assim o Senhor o preparará para uma grande obra. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus, intimidade com Deus. Deus deseja usar os seus adolescentes. E é muito importante, porque isso garante a continuidade. Garante que o trabalho que você tem feito não vai parar amanhã, porque você não vai mais estar aí. Professor, ore a Deus que o trabalho de amanhã seja feito pelos seus adolescentes seja muito maior do que o que você fez. Que o trabalho que você vai fazer, que faz hoje e vai fazer amanhã, seja superado em muito pelo trabalho dos seus adolescentes. Você tem abençoado um grupo de pessoas que seus adolescentes abençoem um grupo ainda maior. Alcancem ainda mais pessoas. E aqui nós chegamos à conclusão. Timóteo nos ensina que a idade nunca interferiu no chamado de Deus. Seu adolescente é novo, mas ele ainda assim Deus quer usar ele. E eu sei que talvez tenha adolescentes querendo ser usados por Deus, orando a Deus, pedindo para serem cheios do Espírito Santo, para poderem ser usados por Deus. Orem com seus adolescentes, chorem com seus adolescentes, ensine, ministre, pregue, capacite. Vale a pena, irmão, todo o esforço que você despende preparando aula, estudando os conteúdos, procurando materiais, procurando dinâmicas, vale a pena. Seus adolescentes vão fazer uma obra poderosa na sua cidade, na sua igreja e no nosso país. E eu queria deixar aqui uma última dinâmica para esse semestre. Eu coloquei como nome A Igreja Chama. Que tal chamar os seus adolescentes para eles apontarem qualidades e habilidades dos seus colegas? Às vezes é um pouco complicado quando a gente vai pensar em habilidades e capacidades que a gente tem, porque a gente tende a ser um pouco humilde também, né?
é bem complicado. Se você pedir para mim descrever minhas habilidades, minhas qualidades, eu vou me sentir completamente envergonhado de mim nisso. Porque eu conheço as minhas qualidades, mas eu conheço ainda mais os meus defeitos. E eu creio profundamente que não só Deus chama, mas a igreja chama. Como eu dei o nome da dinâmica. A igreja também é um ambiente onde seus adolescentes vão ter suas capacidades, suas habilidades, seus ministérios identificados pela igreja e para ter a oportunidade de ministrar sobre a vida deles, ensinar eles e capacitar eles. Então peço que os adolescentes mostrem habilidades que outros colegas deles têm. O que eles admiram nos colegas deles? O que eles pensam, nossa, esse cara faz isso é muito legal. Mas eu preciso dar umas advertências talvez para vocês, para você professor, você professora. Primeiro, a forma que você vai fazer isso, seja através de papelzinho, seja através de uma conversa, é de livre decisão sua, você conhece a sua classe, você precisa conhecer a sua classe, e você com certeza sabe melhor de que forma fazer melhor essa dinâmica. O importante é que sempre haja espontaneidade. Segundo, fugir da superficialidade. Eu até marquei algumas coisas aqui que você pode falar, mas eu tenho certeza que você, professor, vai ter uma ideia brilhante na hora dessa lição, dessa dinâmica, e vai chegar e vai olhar para aquele rapaz que começou a aprender violão na semana passada e vai dizer, olha, você começou a aprender violão, Deus está te chamando para tocar violão na igreja. Calma, irmão. Você vai olhar para aquele seu adolescente que estuda um pouco mais e vai dizer, Deus está te chamando para pregar. E os outros, às vezes a gente não tem ideia. Irmãos, Deus pode chamar a gente de muitas formas. Até aqui marquei pregação, música, recepção, aconselhamento, acolhimento, caridade, empatia, amizades, tantas capacidades, tantas habilidades que Deus deu na sua igreja. E às vezes a gente só olha para a pregação e para a música. Você pode até acabar constrangendo com o seu adolescente que talvez eu não sirvo para pregar e eu não sirvo para tocar. Então qual é o meu chamado? Eu pessoalmente toco um instrumento desde os meus 14 anos e por um período muito breve eu servi na igreja através da música. Meu ministério sempre foi muito mais a parte do ensino, da liderança, do pastoreio, apesar de que eu não sou um pastor, mas enfim, longa conversa. Da liderança de adolescentes, do ministério com adolescentes. Talvez se algum professor se algum líder tivesse no passado insistindo muito numa liderança no meu ministério com a música, talvez eu não iria ter muito interesse, porque para mim sempre foi um hobby pessoal, e Deus me chamou de outras formas, para fazer outras coisas. Por isso que eu digo, fuja um pouco da superficialidade. Que qualidades você... Para você fazer essa dinâmica, você precisa conhecer muito bem os seus alunos. Talvez você foi chamado para dar uma lição para substituir algum professor e você não conhece a classe, talvez você não conhece os seus alunos, você é um professor novo, talvez você foi convidado para dar uma aula numa congregação que não é a sua, não é talvez legal você fazer essa dinâmica. Mas se você é um professor que já está lá há 6 meses, 1 ano, 2 anos, dando aula para esses adolescentes, você conhece eles muito bem e eu tenho certeza que você vai ser uma oportunidade muito boa de estar abençoando seus adolescentes e mostrando para eles que Deus pode chamar de várias formas e para várias coisas. Lembra que no começo do vídeo eu falei sobre o desejo do coração da pessoa? Pode ser, não é de certeza, é uma forma que Deus pode estar chamando? Às vezes pode ser e pode não ser, porque o nosso coração também é enganoso, a gente precisa ter discernimento para isso. Mas a outra forma que Deus chama é através da igreja. Talvez o adolescente tenha um desejo muito grande por seguir no ministério, mas a igreja não identifica essa habilidade, essa capacidade nele. Talvez o seu adolescente tenha o desejo de cantar, mas ele não sabe cantar. É muito importante também. E às vezes a igreja também pode identificar capacidades nos seus adolescentes, ou nas pessoas que se congregam à igreja, que talvez nem mesmo essa pessoa sabe que tem. Talvez essa seja uma pessoa que dê muitos bons conselhos. Talvez seja uma pessoa que saiba acolher outras pessoas na igreja de uma forma muito calorosa, de uma forma muito espontânea, de uma forma muito vibrante. Onde, se aquela pessoa está na recepção da igreja, e todo mundo que chega lá e é recepcionado para essa pessoa se sente bem, se sente amado, sente um pouco do amor de Deus, da graça de Deus na vida dela, através dessa pessoa.
Talvez nem mesmo essa pessoa tenha consciência disso, mas a igreja pode ir lá identificar isso, investir nisso, ministrar nessa pessoa. Então faça essa dinâmica, se você tiver a oportunidade, a igreja chama. E última dica. Qual a história do seu chamado, professor? De que forma que Deus chamou você? Ora, você está dando uma aula, então Deus chamou você para dar essa aula. Ah, foi o professor que pediu para eu substituir. Ah, foi o pastor que não tinha ninguém para dar aula, pediu para... Não, Deus chamou você para dar essa aula. Deus colocou você aí, Ele tem controle sobre todas as coisas, toda a história, e Ele colocou você exatamente onde você está. Talvez se você não é um professor e está assistindo esse vídeo, talvez você ainda está estudando, talvez você não conhece muito bem o seu chamado, Deus colocou você também, colocou você onde você está hoje. Que oportunidades você tem para estar servindo a Deus onde você está? Da mesma forma como Timóteo atendeu as oportunidades que surgiram na época, Deus pode abrir oportunidades para você hoje. Aprenda a identificar isso. Converse com irmãos mais maduros na fé. Converse com irmãos que têm mais experiência na liderança, no ensino, no ministério. Que isso seja uma forma de você estar aprendendo mais da palavra de Deus e também da comunhão com Deus. E aqui eu vou encerrando a minha classe. Aprender sobre Timóteo é uma oportunidade para aprender sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas. E que cada vez mais nós desejemos ser usados por Deus de forma poderosa, que nós sejamos líderes, pastores, ministros fiéis, leais à palavra de Deus. É isso que o nosso mundo precisa. Que Deus abençoe você e sua classe. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica para outros professores, você pode colocar nos comentários, tanto do site da Escola Bíblica quanto do YouTube. A gente sempre acompanha, normalmente uma vez por dia, eu sempre procuro acessar as aulas mais recentes para ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Se a aula já for muito antiga quando você assistir, eu também assisto, mas demora um tempo. Eu sempre gosto de acompanhar. Mas você pode deixar seu comentário. Se você gostou, pode curtir. Se você tiver interesse, se inscreva no canal da nossa igreja. Você vai ser ricamente edificado por outras aulas de outras classes e também as pregações aqui do nosso templo sede. Eu tenho certeza que se você assistir as pregações aqui do nosso templo sede, você vai ser ricamente abençoado. Que Deus abençoe você e sua classe, sua família. Esse é mais um final de trimestre e que você, professor, você professora, possa enxergar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez ao longo de todo o trimestre, ao longo de todo o tempo que você tem sido professor, professora, para a classe dos seus adolescentes. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.